Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje tenho uma situação muito interessante e que infelizmente tem acontecido nos nossos dias. Todo cristão corre um sério risco de cometer esse erro, e não é um erro qualquer, é um erro que José e Maria cometeu com respeito a Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 2, e o versículo 43 diz: E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam José e nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Deixa eu resumir o texto para vocês. Era a festa da Páscoa. Os judeus tinham responsabilidade, os homens, as mulheres não eram obrigadas, mesmo assim algumas, e no caso de Maria, que é um exemplo de mulher, fazia de ir ao templo, de ir a Jerusalém. Então as festas principais eram Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, de acordo com Êxodo, capítulo 23, do versículo 14 ao 17. Êxodo vai mostrar que o judeu tinha responsabilidade com essas festas. A festa da Páscoa, eu já falei aqui que ela aumentava 5 vezes o número de participantes. A população de Jerusalém aumentava no dia, na época da festa da Páscoa. O texto vai dizer que Jesus tinha completado 12 anos. Isso mostra que era o tempo em que ele poderia tornar-se um filho da lei. Mas o detalhe interessante aqui é que depois que eles participam da festa, José e Maria começam a voltar para os seus afazeres, começam a voltar para a sua vida. Eles saem de Jerusalém para ir embora. E diz a Bíblia que passou de um tempo a caminhada. Eu queria que você focasse na questão da caminhada. A caminhada de volta. Acabou a festa, eles estão na caminhada, regressando para casa. Então, durante a caminhada, sentiram falta de Jesus. Eles pensaram que Jesus estava com parentes. E eles voltaram para procurar Jesus e encontraram no templo. Quando o texto fala que eles perderam o menino Jesus, que eles perderam Jesus, isso é uma coisa muito interessante. Vemos, por exemplo, como Deus, muitas pessoas que perderam na Bíblia. Vemos Sansão quando perde a graça de Deus, quando perde a comunhão com Deus. Então ele vai cometendo pecados, ele vai se afastando dos caminhos do Senhor, e Sansão termina com os olhos furados, cabelo raspado e servindo de entretenimento em um templo pagão. Vemos, por exemplo, Eli, que perde a sua família, que perde guerra, que cai da cadeira e morre, porque deixou-se afastar de Deus. Vemos, por exemplo, Davi, depois que ele afasta do Senhor, que ele começa a pensar com a sua própria cabeça e não com a mente de Deus, e não qual que era a vontade de Deus, ele comete uma série de problemas, e depois tem assassinato na própria família, parente assassinando, estupro dentro da própria família, tem o filho dele que se levanta contra ele e uma confusão tremenda, e ele pede: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Vemos, por exemplo, Salomão, que também se afastou do caminho do Senhor, e uma parábola contada por Jesus do filho pródigo. O filho pródigo afasta da presença do pai. O pai simboliza aqui, é um tipo de Cristo, é um tipo de Deus, Deus Pai, e ele vai buscar a diversão, felicidades, respostas, saciar a sua sede em outros lugares. E ao longe ele sente falta.
ele sente falta da alimentação, ele sente falta da casa do pai e tem que retornar para a casa do pai. Um detalhe muito interessante aqui é que eles perceberam, eles pensaram, quando perceberam que o menino não estava com eles, eles pensavam, ele deve estar com um parente, deve estar com algum conhecido. É preciso Jesus estar junto de nós o tempo todo. Ele não tem que estar com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com os meus vizinhos. É preciso que Jesus esteja com você. Não adianta Jesus estar na sua esposa, ou no seu marido, ou nos seus filhos, nos seus pais. Eles pensaram, está por aí, está com um parente, está com alguém. É interessante que Jesus continue conosco. Não vamos perder a oportunidade. Não vamos perder Jesus de vista. Voltaram para procurar Jesus. O caminho de procura é sempre difícil. O caminho de procura é sempre doloroso. Vemos, por exemplo, alguém procurando Jesus. Eu já falei aqui, Zaqueu, quando sobe em uma árvore para procurar Jesus. Vemos o ladrão na cruz tentando ali chamar a atenção de Jesus e o próprio filho pródigo. O caminho de volta é um caminho complicado, é um caminho doloroso, é um caminho longo. E no terceiro dia, quando eles estavam procurando, eles encontraram Jesus no templo. Perderam Jesus depois de um dia, voltaram para procurar. Encontraram no terceiro dia. É provável que tenha procurado Jesus em outros locais, mas encontraram Jesus no templo. O templo daquela época era um templo meio que bagunçado, porque tinham deixado as coisas, Deus não era o centro ali, tinha muitas seitas, muita confusão, mas vemos que o melhor lugar para encontrar Jesus ainda hoje, embora exista muitos escândalos dentro da igreja, ou das igrejas, ou de algumas igrejas, embora muitas igrejas não estejam preocupadas de fato em falar de Jesus, embora muitos ministérios, pregadores, o evangelho não é mais um evangelho cristocêntrico, é um evangelho focado apenas no ser humano, nas necessidades do ser humano, as pregações virou coach, mas é preciso de voltar. E o melhor lugar que você tem para encontrar Jesus é no templo, é na igreja, é ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você quer encontrar Jesus, não é desculpa dizer que a igreja é problemática, dizer que a igreja falta amor. E se a igreja falta amor, vai você levar amor para a igreja? Vai você ser um anunciante do evangelho para protestar contra o pecado? Faça a diferença, faça alguma coisa você. Não fique esperando só que o pastor da igreja seja um homem de Deus. Seja você também um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seja você uma luz, uma voz. Seja você uma referência das coisas espirituais. Eles voltaram e encontraram Jesus no templo. Eu quero dizer para você, o templo ainda é o melhor lugar para encontrar o Senhor. Eles ficaram meio que emocionados, perguntaram para Jesus, por que é que você fez isso conosco? E Jesus disse que tinha que tratar das coisas do Pai, das coisas de Deus. Aqui nós vemos que o amadurecimento desse menino Jesus com 12 anos era muito maior do que muitas pessoas que estão preocupadas em cuidar das suas coisas, de coisas pessoais, e tem deixado o espiritual, tem deixado as coisas de Deus de lado. Mas diz o texto que Jesus voltou com eles porque ele era submisso. Versículo 51 do capítulo 2 de Lucas. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Então Jesus volta com seus pais. Eu aprendo aqui que, embora talvez Jesus quisesse continuar ali naquele ambiente do templo, aprendendo, discutindo, conversando, perguntando e respondendo perguntas, Jesus volta com seus pais. Eu aprendo aqui, eu disse esses dias aqui,
para uma igreja do Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando você pede Jesus, vem conosco, ele vai com você. Então leve Jesus para sua casa, para o seu lar, para o seu serviço, para o seu dia a dia. Não perca Jesus de vista. Não cometa o erro que cometeu José e cometeu Maria. Temos um imenso respeito por Maria, um imenso respeito por José, mas aqui eles erraram para que nós pudéssemos aprender. Não perca Jesus de vista. Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando e participando dos cultos. Se uma igreja não tiver boa, procure outra. Se você não vê pessoas de Deus, seja você uma pessoa de Deus, mas não perca Jesus na caminhada. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor continue conosco. Continue na minha vida, continue na vida da minha família, continue, Pai, na vida de cada um que está participando desse devocional e orando comigo. Pai, nós sabemos que quando o Senhor está presente, o Senhor é, meu Pai, uma voz que responde dúvidas. Quando o Senhor está presente, o Senhor expulsa os demônios. Quando o Senhor está presente, o Senhor cura os enfermos. Quando o Senhor está presente, o Senhor realiza milagre em nossas vidas. Pai, faz presença em nossas vidas e que a nossa vida, Pai, seja uma vida de milagre, uma vida de bênção e uma vida de vitória. Não porque somos compradores ou mendigos de bênção e de milagres, mas porque o Senhor está conosco. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.